Diz a pessoa que está ao teu lado, crê somente. No meio da incredulidade, no meio da dúvida, no meio do medo, nós temos que somente acreditar nas promessas, na palavra, na pessoa de Jesus. Amém? Isso é fé. É assim que nós podemos caminhar em terra estável, quando nós cremos somente em Jesus. Amém? Hoje nós vamos estar a construir sobre isto e há uma história, há uma personagem na Bíblia que fascina muito, talvez porque eu identifico um pouco com ele. Nós falamos brevemente sobre a sua vida na semana passada. Foi um dos mais chegados a Cristo, um daquele grupo mais restrito. Ele esteve presente quando Jesus disse estas palavras a Jairo, crê somente. Ele estava junto com Jesus e ele foi convidado para estar próximo daquela menina que estava morta, em que ele e mais 2 amigos puderam testemunhar o milagre da ressurreição da menina, da filha de Jairo. E este homem é Pedro. Hoje eu quero falar um pouco sobre a vida do Pedro. E o tema da pregação hoje é transformar o mundo pelo poder do Evangelho. Ao longo deste mês todo nós temos estado a falar acerca do poder do Evangelho. Nós falamos primeiramente o que é o Evangelho, o que é este poder do Evangelho e depois nós também mencionamos, semana passada, quais são os bloqueios de receber o poder do Evangelho nas nossas vidas e hoje nós vamos estar a falar acerca de como transformar o mundo pelo poder do Evangelho. Diz à pessoa que está ao teu lado, transforma o teu mundo pelo poder do Evangelho. Diz outra vez. Transforma o teu mundo pelo poder do Evangelho. Hoje nós vamos estar a falar acerca disso e nós vamos nos basear sobre a vida de Pedro. Pedro, um dos mais chegados a Jesus, pescador. Pescador era uma classe baixa, era um empresário. Nós pensamos em várias características de vida de Pedro. Ele provavelmente vivia com a sogra, então ele era casado, mas provavelmente vivia com a sogra, então talvez ele não era um homem tão rico assim, porque quando Jesus chegou à casa da sogra de Pedro implorou Jesus para curar a sogra porque estava a arder com uma febre na cama, estava acamada. E Jesus tocou na sogra e imediatamente a febre passou e ela começou logo a servir o resto dos seguidores de Jesus. Então Pedro provavelmente vivia na casa da sogra, era um homem casado, era um homem empresário, ele tinha um barco de pesca, ele trabalhava em conjunto com outros 2 amigos que foi chamado à mesma altura, que era Tiago e João, 2 irmãos, que também eram pescadores, e também ele tinha um irmão, André, que inicialmente André não era propriamente um seguidor de Jesus, era mais um seguidor de João Batista, pois João Batista começou a ver que Jesus era o Messias, e ele começou a seguir Jesus em conjunto com seu irmão Simão, que depois o nome foi mudado de Pedro. Muitas vezes nós olhamos para a vida de Pedro e nós pensamos que ele era um homem muito forte em termos do caráter, muito impetuoso, muito talvez teimoso, mas também cheio de fé. Ele foi o único que disse a Jesus, se fores tu, Jesus, no meio de uma tempestade e ondas a bater contra o barco, se fores tu, chama-me e eu vou ter contigo, andando sobre as águas. Ele foi o único que saiu do barco perante todos os outros seguidores e ele seguiu a voz de Jesus, acreditando que talvez ele podia andar sobre as águas tal como Jesus estava a andar sobre as águas. Ele também presenciou o momento em que Jesus foi confrontado com uma dificuldade financeira.
ou talvez corrupção política, em que as moedas que o povo usava tinham uma cara de César, em que era quase um ultraje contra o senhorio de Deus no povo judaico. E o povo judaico era obrigado a dar o tributo a César. E os líderes religiosos até disseram a Jesus: nós devemos dar impostos? E muitas vezes talvez nós podemos perguntar: será que nós devemos pagar impostos? É uma história que não vou entrar hoje acerca disso. Mas Jesus só olha para a moeda, olha para a cara que estava desenhado na moeda, e ele disse: dá a César o que é César, dá a Deus o que é Deus. Logo ele olha para quem? Pedro, que estava ao lado. Ele disse: Pedro, vai ao mar, apanha um peixe, primeiro peixe que apanhas, abre a boca do peixe e vais ver que está lá uma moeda lá dentro, paga o imposto para mim e para ti. Pedro fez isso. Pedro pescou. Pedro esteve presente na pesca milagrosa, a primeira pesca milagrosa, mas também a segunda pesca milagrosa. Foi Pedro que esteve presente a puxar as redes, enquanto as redes estavam a transbordar com centenas e centenas de peixes. Pedro presenciou cada um desses momentos. Pedro presenciou o momento de multiplicação de pão e de peixe no monte. Pedro presenciou também o momento em que Jesus chamou ele, Tiago e João para ir para um passeio para cima de uma montanha, para estar com ele em oração. Era o lugar mais íntimo. Frequentemente Jesus se destacava dos seus seguidores para orar, passar a noite toda em oração. E Pedro, Tiago e João foram os únicos chamados de todos os seguidores para subir o monte e estar com Jesus em oração. Naquele momento de oração, Jesus foi transformado, glorificado, e começou a falar com dois homens que tinham morrido há muito tempo atrás, Moisés e Elias, e falou com Deus Pai. Pedro presenciou esse momento tão glorioso, céus abertos. Pedro presenciou todos os momentos de libertação de endemoniados, ressurreição de mortos. Pedro presenciou mesmo um momento em que Jesus estava com seus seguidores num lugar tão idólatra, um lugar que era chamado a porta do inferno, um lugar de grande idolatria em que eles próprios sacrificavam crianças perante Deus estranhos. E Pedro estava junto com os discípulos de Jesus. Jesus naquele lugar de idolatria, aquele lugar de sacrifício humano de crianças. Jesus olha para os seguidores à volta e pergunta: quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro e os outros discípulos dizem: olha, algumas pessoas dizem que tu és um profeta, és o Elias. Outros dizem que tu és um mestre. E Jesus olha nos olhos dos seus seguidores mais íntimos, os 12, e diz: mas vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro teve uma luz acesa na sua cabeça, uma iluminação, e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aquela revelação divina que Jesus era o ungido de Deus. E Jesus olha nos olhos de Pedro, olhos a brilhar, e diz: não foi humanamente que tiveste esta revelação, mas próprio o meu Pai mostrou-te isto. E depois ele começa a declarar promessas sobre a igreja, a fundação da igreja, a Pedro. Pedro teve estas revelações. No momento da Páscoa, nós estamos a chegar quase à Páscoa, houve um momento em que ele estava reunido com os seus discípulos, celebrar o jantar da Páscoa, e aproveito para dizer que ao chegar à Páscoa, nós vamos ter esse momento de celebração do jantar da Páscoa, o programa especial de Páscoa, e separem esse momento para estar em conjunto com a igreja. E Pedro estava em conjunto com Jesus no jantar da Páscoa. Ele estava junto com o mestre, e
ele até faz sinal a João, que estava encostado ao peito de Jesus, e diz: João, explica-me um pouco o que é que se vai passar, porque Jesus tinha dito que alguém ia trair naquela mesma noite. E João faz esta conversa assim mais reservada ao mestre, diz: mestre, quem é que vai trair? E foi Pedro que pediu a João para fazer essa pergunta. Naquele momento é revelado que Judas ia trair Jesus naquela noite. Foi Pedro que fez essa pergunta. Foi Pedro que estimulou esse momento. E até Jesus estava a conversar com os discípulos e dizia: eu vou ser traído, eu vou ser preso, eu vou ser torturado e eu vou ser morto na cruz. E Pedro, não os outros 11 discípulos, mas Pedro levanta e diz: não, eu vou ficar no teu lugar. Se alguém vai morrer, sou eu. E Jesus olha nos olhos a Pedro e diz: ainda hoje à noite vais-me trair 3 vezes antes do galo cantar. Foi Pedro que na noite de crucifixo, na noite de julgamento de Jesus, enquanto Jesus estava na casa do sumo sacerdote, Pedro estava perto. Era o único discípulo que estava ali perto do tribunal, perto do momento de julgamento. E ele começa a ser questionado por jovens, meninas. Jovens estavam ali naquele átrio. Ele é questionado se tu és um pescador, tu és um galileu. Tu estavas junto naquele bando de seguidores de Jesus. Eu reconheço o teu sotaque, eu reconheço a tua cara. Tu estavas ali perto de Jesus. E vez após vez, 3 vezes, Pedro, o mesmo Pedro, que testemunhou todas aquelas grandes ocorrências, a glorificação de Jesus, os milagres. Ele fez a declaração mais famosa da Bíblia acerca da identidade de Jesus. Pedro nega o seu mestre 3 vezes. Ele ouve o galo a cantar, cai aquele peso de condenação sobre si mesmo e ele começa a chorar. E ele vê depois Jesus a ser crucificado. Depois, no primeiro dia da semana, domingo de manhã, ele estava escondido com os outros discípulos, com as portas cerradas, e ele ouve chegar as mulheres que foram tratar do corpo do mestre. Foram pôr especiarias e perfumes sobre o corpo, foi tratado o corpo, mas não encontraram corpo nenhum. Encontraram somente os anjos e até encontraram Jesus junto ao túmulo, a pensar que era o próprio jardineiro. As mulheres correm de volta para os discípulos e relatam que viram o túmulo vazio. Pedro e mais um outro, provavelmente João, correm até o túmulo para ver se realmente é verdade. Eles olham para dentro, não veem corpo nenhum. Pedro testemunhou o túmulo vazio. Depois de passar alguns tempos, algumas horas, Jesus aparece no meio da sala onde eles estavam reunidos, fisicamente. E Pedro testemunhou esse momento. Passaram alguns dias, Pedro, ainda um pescador, era a sua profissão, depois de até ser mudado o seu nome, a sua profissão, disse que jamais vais ser um pescador de peixes, mas vais ser tu, Pedro, vais ser um pescador de homens. Mesmo depois de ter uma missão diferente, uma identidade diferente, um nome diferente, Pedro olha para os seus amigos e diz: bora pescar. Vamos sair de Jerusalém, vamos para Galileia, vamos voltar à pesca. Porque é isso que nós sabemos fazer. Pedro estava no mar de Galileia. Voltar à vida antiga. Depois da experiência radical de 3 anos a seguir o mestre,
uma experiência que transformou, que impactou a sua vida, ele volta para a sua profissão antiga, para Mar de Galileia, volta a pescar. De repente ele está no Mar da Galileia e ele vê alguém com um lume aceso, assar um peixe. E João olha para ele e diz: é Jesus. Reconheceu que era Jesus. Pedro, estupefacto que era Jesus, ele tira a roupa que ele tinha, entra no mar, entra na água, nada até a terra e vai até aos pés do seu mestre. Pedro fez esse processo. Depois de tomar aquele famoso pequeno almoço com os seus discípulos na praia, Pedro tem uma conversa com o seu mestre, em que o mestre Jesus confronta a vida do Pedro e diz: tu amas-me. Foi com ele que Jesus teve essa conversa. Não foi com André, não foi com Tiago, nem com João. Foi com Pedro que Jesus teve a conversa e dizer: tu amas-me. Ele pergunta e confronta a motivação do coração de Pedro 3 vezes. Confronta a dedicação do seu coração, a entrega da sua vida 3 vezes. E Pedro começa a ficar um bocado nervoso. Mas depois Jesus afirma novamente o seu amor para com Pedro. E afirma novamente a sua missão e dizer: então cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Foi Pedro que esteve ali esse processo todo. Porquê que isto impacta muito a minha vida e porquê que isto tem a ver com esta mensagem de transforma o teu mundo com o poder do Evangelho? Porque nós vemos que na vida de Pedro, ele teve o impacto do Evangelho em que ele foi transformado vez após vez, mas, na semelhança de muitos de nós, ele teve muitos altos e baixos. Teve muitos picos de emoção e muitos vales de emoção. Teve muitos momentos em que ele deixou-se entregar completamente, mas depois até traiu e negou a sua fé. Tal como nós, Pedro era um homem que foi impactado por Jesus, mas houve fases desta transformação. Houve momentos desta transformação, esta entrega completamente. Mas ao mesmo tempo de haver esta mudança toda, nós podemos talvez com um ar um pouco de superioridade dizer que Pedro não tem o direito de ser mais usado por Deus. Por que que Jesus continuou a usar Pedro para estabelecer a sua igreja nesta terra depois de tantas asneiras que ele cometeu? Porquê? Porquê que ele não escolheu João? Porquê que não escolheu André? O homem que tinha estado já com João Batista e depois com Jesus, talvez era alguém mais dedicado ao ministério. Porquê continuou a escolher Pedro? Um homem tão instável, um homem tão cheio de altos e baixos, um homem tão impetuoso, tão talvez até violento, porque na noite de traição, na noite da crucificação, ele até agarra numa espada e corta a orelha do servo do sacerdote. E Jesus teve que olhar para Pedro e dizer: Pedro, não é isso. Não é com a espada. Agarra na orelha que estava no chão e sara imediatamente. Mesmo na véspera da crucificação, Jesus faz um milagre, mostrando amor. Mas foi Pedro que estimulou, que por causa da sua violência, estimulou esse momento. Por que Jesus continuou a confiar em Pedro? Talvez nós olhamos para a nossa vida, talvez nós olhamos para as pessoas à nossa volta e questionamos: por que Deus ainda confia em mim?
Porquê que Deus ainda confia em António? Porquê que Deus ainda confia? Porquê que Deus ainda quer usar? Porquê? Com tantos altos e baixos, com tantas falhas, com tanta coisa, com tanto lixo. Porquê que Deus ainda quer usar-nos? Porque Deus ainda nos ama. E quando eu olho para a vida do Pedro, traz algum descanso ao meu coração. E dizer, Deus, realmente, Tu podes usar qualquer pessoa. Realmente Tu queres transformar o mundo pelo poder do Evangelho, não pelo poder da pessoa. Obrigado, Deus, porque Tu não condenas a pessoa, mas Tu amas a pessoa e queres transformar a pessoa para ser um agente de transformação. Quem consegue identificar com a vida de Pedro? Amém? Algumas pessoas depois dão logo a mão no ar. A vida de Pedro é uma lição para nós. Porque cada um de nós somos impetuosos, cada um de nós às vezes somos violentos, cada um de nós às vezes somos traidores, às vezes nós mentimos. Mas Deus olha para nós e Deus olha para o nosso coração e Deus diz, não, tu já não és essa pessoa. Tal como disse a Pedro, já não és um pescador, és agora um pescador de homens. Já não és Simão, agora és Pedro. Simão significa uma pedra pequenina, quase como se fosse uma pedra no sapato. Algo que é difícil de lidar. E Pedro significa uma rocha, algo firme, algo que se pode basear. Deus mudou não somente o nome para talvez nós lembrarmos o nome de Pedro, mas mudou a sua própria identidade. E é interessante que no livro de Atos, quando nós vemos o início da igreja, a personagem principal, no primeiro talvez metade do livro, não é João, não é Tiago, nem é André, nem é Simão, o Zelote. Apesar do facto que eles estavam todos lá, apesar do facto que eles estavam todos envolvidos na edificação da igreja em Jerusalém, todos os outros 11 discípulos estavam, ou 10 discípulos, porque Judas já tinha morrido, estavam lá em Jerusalém, envolvidos ativamente na edificação e na expansão da igreja em Jerusalém, mas a Bíblia relata e destaca uma pessoa como a pessoa, o líder ou a pessoa-chave da edificação da igreja. E qual é essa pessoa? Pedro. A pessoa que algumas semanas antes tinha traído, aquela pessoa que tinha sido violento, aquela pessoa que tinha sido impetuoso, essa pessoa é destacada para ser aquela pessoa-chave da edificação da igreja. Talvez tu já tens descartado a hipótese de Deus te usar porque és tão instável, porque tens caído tantas vezes, porque és muito impetuoso ou talvez até fraco emocionalmente. Mas hoje Deus quer que tu experimentas o poder da transformação que vem pelo Evangelho de Cristo. Amém? Que quando nós deixamos que esse poder do Evangelho, que Cristo morreu por nós, porque Ele nos ama tanto, entregou a sua vida por nós, para que nós fôssemos salvos, quando nós acreditamos no poder da salvação, do amor de Deus, e nós deixamos que isso entre em nós, nós vamos não ser desqualificados pela nossa história, mas agarrarmos isso e deixar que o poder transformador do Evangelho mude completamente a nossa vida. Amém? Atos 4:13. Na edificação da igreja havia um hábito da igreja que diariamente eles reuniam nas casas e também no templo.
É por isso que nós temos o hábito de ter grupos pequenos. Neste momento nós só estamos a fazer grupos pequenos de jovens, homens e mulheres, mas há este hábito na igreja de ter grupos mais pequenos e depois ter grupos maiores, porque é o exemplo que nós vemos no livro de Atos, em que eles juntavam diariamente nas casas. Por isso Pedro não era o único líder, não era a única pessoa, porque Pedro não podia ir de casa em casa a ministrar. Humanamente é impossível fazer isso. Eles não tinham Zoom naquela altura, então não funcionava assim. Ele precisava de depender de outros 120 pessoas que estavam reunidos no cenáculo, eram cheios do Espírito Santo, para irem espalhar o Evangelho nas casas diariamente. Mas também juntavam no templo. Um dia que Pedro e João estavam a ir para o templo, havia um comentário do povo sobre estes dois pescadores, e versículo 13 diz assim: ao verem a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Uau! Homens que não tinham um curso superior, não tinham instrução, provavelmente nem nunca foram à escola, porque estavam sempre a fazer um negócio que passou de geração em geração, e neste caso o negócio era no mar, a pescar. Não era ler, não era escrever, não era matemática, era no mar. Vai uma rede, lança, puxa, trata do peixe, trata da rede, trata do barco, vende. Essa era a vida deles. Eram homens não cultos, não tinham instrução da vida. E eles ficaram admirados, porque antigamente aquela noção diz: tu só vais ser alguma coisa se tu tens instrução. E talvez hoje em dia aquilo está a martelar na tua cabeça: eu não tenho instrução, eu sou uma pessoa inculta, eu sou uma pessoa que não tem um curso superior, eu não sei nada acerca da Bíblia, não estudei teologia. Pedro e João eram essas pessoas. E o povo admirou-se dessas pessoas, de Pedro e João, e reconheceram que esses dois homens tinham estado com Jesus. Por isso que eles foram transformados. Eu vou ousar a dizer uma coisa, que tu não precisas de instrução para ter unção. Tu precisas da presença de Deus. Tu precisas estar com Jesus para ter a unção de Deus. E isso é algo, às vezes, difícil entrar na nossa cabeça, porque a nossa cultura é baseada sobre o nosso mérito, pelo que nós fazemos, o sítio onde nós chegamos, a altura em que nós podemos subir, tanto profissionalmente como intelectualmente. Mas aqui está referido que estes dois homens, em particular, sem instrução, sem conhecimento, sem validação humana da sua academia, do seu valor académico, do seu valor de status em termos de dinheiro, eles tinham ousadia, em outras palavras, eles tinham unção, poder manifesto de Deus sobre a sua vida, e aperceberam-se que não tem nada a ver com a sua história, mas tem a ver com a sua exposição ao Mestre. Porque tinham estado com Jesus. Talvez tenha estado a desqualificar a tua vida. Eu não vou ser um agente de transformação. Eu não vou ser ousado na minha fé. Eu não vou ser alguém que acredita somente na palavra de Deus, porque eu não tenho formação para tal. Porque eu não tenho historial de vida. Porque eu não cheguei, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou missionário, eu não fui consagrado ao ministério. Ninguém deu uma palavra profética. Irmão e irmã, tal como João, tal como Pedro, tu precisas estar com o Mestre. A tua validação, a capacitação que tu precisas, que em outras palavras é a unção que tu precisas para transformar o mundo à tua volta
com o poder do Evangelho de Cristo vem somente pela tua exposição a Cristo. Tu precisas estar com Ele. Tu precisas estar com Ele. Tu precisas estar na presença de Deus. Diariamente. Tu precisas ler a Bíblia como se fosse a fonte da tua vida. Não as histórias, não somente um relato, não somente salmos, não somente provérbios inspiradoras. Não, isto tem que ser o teu alimento, o teu pão. A tua vida tem que estar aqui na palavra de Deus. E depois tens que passar momentos de adoração, contemplação. A presença de Deus. Como é que isso se faz? Fecha os teus olhos. Começa a dizer: Deus, eu amo-te, eu adoro-te. Tu és tão bom por mim. Começa em gratidão. E dizer: Deus, obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua paz. Obrigado pela tua provisão. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado porque tenho um teto em cima da minha cabeça. Obrigado pelo carro. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor. E depois começa a desenvolver este relacionamento com Deus. Pedro foi transformado porque ele esteve com Jesus. E não somente esteve com Jesus, mas também foi cheio do poder do Espírito Santo. Então a transformação ou a nossa validação para nós sermos agentes de transformação no meio em que nós estamos, vem quando nós temos encontros com Jesus, estamos perante Jesus, mas também vem quando nós deixamos-nos ser cheios do seu Espírito. Isso talvez para algumas pessoas é algo que mete algum medo. Porque vêm certas situações em que as pessoas ficam descontroladas quando dizem que são cheios do Espírito Santo. Começam aqui no chão, começam a tremer, começam a rir, começam várias situações em que dizem: eu não quero ser cheio do Espírito Santo, porque isso é algo ridículo, é algo que mete medo. Com Deus, Deus não dá uma prenda que é algo mau. Não dá um presente mau para nós. Ele não é um pai mau. Ele vai dar algo que não nos vai envergonhar, nem nos vai condenar, nem nos vai trazer medo, mas vai trazer-nos poder. Capacitação para sermos agentes de transformação. Amém? Então, como é que nós podemos ser agentes de transformação? Na minha vida, aqui que eu tenho visto é que a forma que eu tenho visto maior transformação no meio onde eu estou é quando eu começo a ser um agente de bênção, ou em outras palavras, quando eu oro para o ambiente em que eu estou. Já tive essa experiência N vezes. Até o espaço onde nós estamos hoje é fruto disso. Quando eu chego a um lugar e eu vejo que o lugar é o sítio em que eu não tenho a certeza que a presença de Deus está a realmente se manifestar com poder. É um sítio em confronto. Não há paz. Não há sossego. Não há alegria. Não há abundância do reino de Deus. Nós temos duas opções. Um é dizer: ok, este sítio é assim mesmo, eu vou somente adaptar a isto, ou eu posso ser um agente de transformação. Agora, o que é que eu tenho visto na minha vida? O primeiro passo de trazer transformação ao ambiente em que eu estou é começar a orar, abençoar o sítio onde eu estou. Agora, eu sei que nós estamos todos aqui de sítios muito diferentes, de até freguesias muito distantes. Quem é aqui da freguesia ou da zona de Lisboa Centro? Põe só o braço no ar. Lisboa Centro, temos aqui algumas pessoas, ali outras pessoas. Ok. Quem é da zona de Louras, Santo Antões Cavaleiros, Póvoa, Odivelas? Ok. Quem é da zona mais de Amadora, da Maia, Cacém, São Marcos? Tem mais algumas pessoas? Ok. Quem é da zona de Estoril, Oeiras, Carcavelos? Mais ali algumas pessoas?
Quem é aqui deste bairro, à volta da igreja? Do Prior Velho, do Figo Maduro? Algumas pessoas ali? Quem é do outro lado do rio? Montijo, Corroios, Charneca, Costa, do outro lado do rio. Todos nós somos de sítios muito diferentes, que pode ser um fator que traz muita dificuldade, porque nós reunimos por causa da afinidade que nós temos, nós gostamos deste ambiente e até talvez gostamos uns dos outros. Talvez. Mas o fato que nós estamos em freguesias, até concelhos, até zonas geográficas muito diferentes, pode dificultar muito esta situação de transformação do meio ambiente onde nós estamos. Porque é muito mais fácil eu juntar com as pessoas que estão aqui e dizer, ok, nós todos estamos deste bairro, então tu chegas do trabalho às 8 da noite, vamos juntar às 8h30 e vamos orar em conjunto. Vamos declarar bênçãos sobre o nosso bairro. Mas, porque tu moras muito longe, tu moras em bairros diferentes, então vai-se dificultar, nós não vamos estar no mesmo bairro. Eu vou ter que ir para o teu bairro ou tu vens para o meu bairro. São fatores geográficos bastante diferentes. Jerusalém não tinha essa dificuldade no início, porque estavam todos nessa cidade, que era uma cidade meio pequena. Não era uma cidade muito grande. Não era como Lisboa. Era uma cidade mais pequena. Hoje em dia nós temos a dificuldade em que é uma igreja regional, não é uma igreja local, nós estamos muito longe uns dos outros, mesmo assim, tu podes não somente encontrar com Jesus, tu podes ser cheio do poder do Espírito Santo, mas depois tu podes também ser um agente de transformação no bairro onde tu estás. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sou o presidente da junta. Eu não sou o presidente do conselho da Câmara Municipal. Eu não sei, não tenho poder nenhum. Semana passada nós falamos acerca do poder que nós temos. Que não é um poder de Setheimer, mas é um poder de quem? Deus, através do nome de Jesus. Cada um de nós, quando nós estamos com Jesus, nós somos portadores de uma autoridade, não é nossa, mas de Jesus. Amém? Acreditam nisso? Amém. Então, quando nós estamos nos nossos bairros, nós podemos ser agentes de transformação. Como é que isso é possível? Primeiro tens que sair fora da tua zona de conforto. Tens que não somente estar na tua casa a ver os teus filmes, assistir às tuas séries, estar com a tua família, fazer as tuas coisas que são boas, são maravilhosas, são fantásticas, podes continuar a fazer isso porque não há pecado nenhum nisso, mas se tu queres trazer transformação para o teu bairro, para a zona onde tu estás, tu tens que sair fora da tua zona de conforto. Pedro e João foram destacados como homens que tinham estado com Jesus, não porque eles mantinham naquele cenáculo, naquela sala de reuniões, naquela casa, porque eles estavam na rua e de repente o ambiente transformou. As pessoas, eles relatam que havia tanto unção, tanto poder do Espírito Santo sobre a vida de Pedro, que eles até colocaram os enfermos à beira da rua, para quando Pedro passasse nas ruas, sem abrir a sua boca, só andar nas ruas, a sombra do Pedro passava e os enfermos se levantavam. Imagine essa transformação. Esse mesmo poder que estava sobre Pedro está sobre ti. Eu acho que eu toquei algum nervo aqui. Mas esse mesmo poder que estava sobre Pedro está sobre ti. Porque é o mesmo Espírito Santo. Não há outro Espírito Santo. Não há uma capacidade maior do Espírito Santo sobre Pedro do que sobre o Alisson, que sobre Zé Carlos. Não. A mesma quantidade de Espírito Santo, porque é uma pessoa, não podes dividir o Espírito Santo, é uma pessoa só.
Está sobre o Allison, está sobre o Zé Carlos, está sobre a minha vida, está sobre Pedro, está sobre João, está sobre Tiago. Mesmo o Espírito Santo está sobre nós. Nós temos que crer somente. Por isso que eu referi a semana passada. Crer somente. Quando nós crermos somente, nós podemos estar nos bairros onde nós estamos. Passear naqueles bairros, trazendo a bênção de Deus, e Deus vai trazer transformação. Amém? Por isso nós temos que acreditar. Como é que nós fazemos isso? Na minha vida, aquilo que eu tenho visto é quando nós somente andamos pelos bairros a declarar bênção. Tal como Jesus disse aos 70, quando chegas a um lugar, declara paz. A paz de Deus seja sobre ti. Abençoar o bairro. Experimenta fazer isso. Chegas a casa, não sei quem tem cachorro, quem tem cães para passear, em vez de somente ir e passear o cão e estar a refilar todo o tempo que estás a passear o cão, vai e ora sobre o teu bairro. Eu declaro a autoridade de Jesus Cristo sobre este lugar. O reino de Deus chegou a este bairro. Eu declaro paz sobre esta casa, sobre esta casa. Eu declaro paz sobre este apartamento, sobre este bloco, sobre esta empresa. Eu declaro que é chegado o reino dos céus. Oração tem poder. Deus espera que nós oramos para Ele agir. Isso é algo que às vezes eu fico confundido com isso, que Deus espera que nós tomamos uma postura diferente para Ele manifestar o seu reino. Ele colocou cada um de vocês em lugares estratégicos para manifestar a transformação que vem pelo poder do Evangelho. Depois diz, mas eu não gosto do bairro onde eu estou, é somente um mau ambiente, os meus vizinhos são problemáticos, fazem barulho, eu não gosto onde eu estou. Muda a forma de falares e começa a declarar bênção sobre o teu bairro. Experimenta fazer isso. Eu sei que é difícil, eu sei que é contra a cultura, mas essa é a cultura do reino de Deus. Porque Jesus, quando enviou os seus 70 discípulos, Ele deu esse mandato. Quando chegas a um lugar, declara paz. Declara que é chegado o reino dos céus. Então, quando nós estamos alojados num lugar, nós somos agentes, embaixadores, não do reino desta terra, mas do reino celestial. É que nós temos a obrigatoriedade, a missão, o mandato de trazer a evidência do reino de Deus para o sítio onde nós estamos. Como é que isso é feito? Primeiramente, ora pelo sítio. Abençoa o sítio. Depois, quando tens contacto com pessoas, não começa, em primeiro lugar, não seja super espiritual. Não comece a dizer, o paz do Senhor contigo. Olha, em nome de Jesus sei. Não. Começa a ouvir a pessoa. Começa a amar a pessoa. Como é que tu estás hoje? Como é que tu te sentes hoje? Olha, é um dia espetacular. Eu vi que não estavas muito bem, estavas a tossir ao pecado, mas já estás melhor. Começa a cuidar do bairro onde tu estás. Isto tem acontecido comigo lá no prédio onde eu estou. Começa a falar com os vizinhos. Agora é uma alegria. Agora todos falam comigo. Isto aí passa, às vezes a Cília diz, onde é que tu estavas? Eu estava a falar com os vizinhos e tal. Quando nós demonstramos um pouco amor, abrimos um pouco o nosso coração às necessidades, à vida das pessoas à nossa volta, algo acontece incrível. Amor flui. Quem é amor? Deus. Deus é amor. 1 João disse que Ele é amor. O perfeito amor lança fora todo o medo. Quando nós deixamos que o amor entre na nossa vida através da bênção, nós depois começamos a ouvir os relatos. Olha, como é que foi a tua semana? Como é que está a tua família? Como é que está em casa? Com esta chuva, com este vento, tens estado bem? Tens estado a passar bem? Olha, eu sei que é um bocado difícil. O que é que tu precisas? Como é que eu posso ajudar? Pequenas coisas vai deixar fluir aquele amor de Deus. Isso é falar acerca do bairro onde tu estás. Mas eu sei que a maior parte de nós não passamos muito tempo nos nossos bairros. Talvez passamos
metade da nossa vida, dos nossos bairros. Porque nós passamos a outra metade dos nossos trabalhos. Isso é verdade para vocês? É normal acontecer isso. Somos pessoas trabalhadoras, nós precisamos de trabalhar, então passamos muito tempo fora da nossa casa. Quando nós estamos na casa, nós temos a responsabilidade de trazer o reino de Deus para o ambiente à volta da nossa casa. Mas nós passando tanto tempo fora da nossa casa, Deus também colocou-te no teu trabalho, não para ganhar somente dinheiro e desempenhar uma boa tarefa que estás a fazer, mas para ser sal e luz onde tu estás. Amém? Amém. Para transformar o ambiente onde tu estás. Se é na tua faculdade, se é na tua escola, se é no teu trabalho, se é onde tu estás com os clientes, onde tu estás a visitar, cada momento é uma oportunidade de seres um embaixador do reino de Deus. Mas tu não conheces o meu patrão. Tu não conheces os meus colegas. O ambiente em que está, aquilo é cortar a faca, aquilo é difícil. Cada sítio onde tu estás, Deus não colocou-te lá para dizer, isto vai ser um castigo. Eu vou castigar o Alice, vou colocar naquela empresa porque ele merece, para ser levado na cabeça todos os dias. Não. Deus é bom Deus. É bom Pai. Ele colocou-te lá porque tu tens uma missão para transformar o ambiente de trabalho onde tu estás. Tu és um embaixador do reino. És luz. És um agente de esperança. Como é que isso acontece? Novamente, voltando para o exemplo dos nossos bairros, começa a orar e abençoar o teu trabalho. Começa a orar e abençoar a tua faculdade. Mas a minha professora, ela é má, ela não ouve, ela faz isto. Começa a mudar a forma que tu falas. Deixa a bênção sair da tua boca fora, não maldição. Deixa que o amor de Deus seja expressado através da tua vida. Quanto mais nós abençoamos e declaramos paz sobre o sítio onde nós estamos, mais que Deus tem uma oportunidade de manifestar o seu poder. Mas Ele está à tua espera. Nós dizemos, o poder do Evangelho é tão forte que mudou a minha vida. Mas depois nós dizemos, ok, mudou a minha vida, isto é porreiro, isto é muito bom. Mas há muito mais. O poder de Deus mudou, transformou a vida de Pedro, mas não foi somente para ele mudar de profissão. Não foi somente para ele mudar de forma de ver as coisas, sentir paz, sentir, eu assim tão melhor. Já não tenho que preocupar com os meus impostos porque posso pescar e está lá um peixe. Eu estou tão bem. Não, Deus salvou Pedro para Pedro transformar a cultura onde ele estava. É a mesma coisa na tua vida. Deus transformou-te pelo poder do Evangelho para tu poderes ser um agente de transformação. É mais abençoado dar do que receber. É mais, tu vais ver que muitas vezes há essa desculpa, eu não sinto bem, eu não sinto capaz, eu não sinto validado, eu não sinto alegria, eu não sinto força. Experimenta, porque eu tenho visto isso na minha vida. Os dias em que eu estou mais fraco, estou com menos força, são os dias em que há mais manifestação do poder de Deus. Eu tenho visto isso N vezes na minha vida. Frequentemente eu tenho visto que quanto mais fraco estou, mas eu deixo que o amor de Deus não somente transforme a minha vida, mas eu digo, ok, esta pessoa também está a sofrer, vou estender a mão, vou abraçar, vou orar para esta pessoa. Algo acontece é que não somente a pessoa é afetada pelo amor de Deus, mas eu estou avivado pelo poder de Deus. Há uma transformação que acontece. Não sei, quem já experimentou isso? Algumas pessoas. Experimentem isso esta semana. Talvez esta semana tu vais estar triste. Talvez esta semana tu vais sofrer com depressão, vais sofrer com ansiedade. Não deixes que isso define a ação de Deus através da tua vida. Não deixes, como nós falamos semana passada, não deixes que o medo bloqueie o fluir do poder de Deus na tua vida e através da tua vida.
Porque Deus olha para mesmo quando nós estamos fracos, Ele quer ser forte. Mesmo quando nós estamos abatidos, Ele quer mostrar a sua força. Mesmo quando nós sentimos desamparados, Ele quer mostrar o seu amor. Não somente em nós, mas principalmente através de nós, porque não tem a ver conosco, tem a ver com o que Deus quer fazer através de nós. Tantas vezes nós limitamos a manifestação do poder de Deus por causa das nossas emoções, por causa da nossa mente. Nós temos que deixar fluir. Mesmo que a nossa mente não consegue compreender, não faz muito sentido, mesmo que nós sentimos injustiçados, sentimos deprimidos, sentimos sem amor, deixa que o poder do Evangelho transforme o mundo à tua volta. Amém? Isto é algo que realmente muda completamente o jogo, muda completamente. Nós podemos pensar, eu estou aqui, estou a sofrer neste trabalho, esta escola é má, é difícil. Muda completamente. Quando nós realmente acreditamos que Deus é mais poderoso do que qualquer lixo deste mundo, nós podemos trazer a transformação de Deus ao mundo à nossa volta. Não te limites pelo cenário em que encontras, mas olha para esse cenário como uma oportunidade de o reino se manifestar. Amém? Amém? Porque o reino é alegria, paz, amor. O reino é toda essa bênção, a bondade de Deus, cura, transformação. Isto é o reino de Deus. É quase algo utópico, é quase algo assim, uau, é céu. Mas esse céu tem que chegar à terra. E não chega com a chuva, chega com a tua vida. Chega com as tuas orações, chega com a tua mão, com o teu abraço, com as tuas palavras. Agora, se as tuas palavras são maldizentes, se o teu abraço está recolhido, se a tua atenção está desviado das coisas, necessidades à tua volta, tu não vais ser um agente do reino de Deus. O reino de Deus é algo muito palpável, muito prático. É algo que tu podes manifestar isso através das tuas atitudes, das tuas palavras, das tuas ações. Amém? Amém. Aleluia. A oração que Jesus ensinou-nos foi isso, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Isso vem com oração e vem com ação. Oração e ação. Começa com oração e depois é ação. Começa com oração e depois ação. Eu encorajo-te, quando vais para a tua casa, talvez uma vez por semana, não tens este hábito, começa uma vez por semana. Dá a volta ao teu quarteirão e ora bênção sobre o teu quarteirão. Uma vez por semana. Deus, eu abençoo esta casa, abençoo este prédio, abençoo esta churrasqueira, abençoo este café, abençoo esta papelaria. Deus, que o teu reino se manifesta. Deus, que estas pessoas sejam salvas, se encontram salvação em ti, Jesus. Faz isso, de forma semanal. E depois, talvez, faz de uma forma diária. Dá uma volta, faz uma caminhada à volta do teu bairro e faz esta oração. E depois, provavelmente, o que é que vai acontecer? Muito provável. Vai começar a haver momentos em que tu podes interagir com pessoas. Porque o Espírito Santo é maravilhoso nisso. Ele olha, ouve as nossas orações e depois ele proporciona momentos que eu chamo de encontros divinos, em que aquela pessoa cruza conosco e há um momento em que o reino de Deus pode chegar e trazer transformação. É um encontro divino. Mas primeiramente começa com oração. Em casa. E depois, no trabalho. Algo um pouco mais complicado. Começa a abençoar o teu trabalho. Chegas ao teu trabalho, quem trabalha numa secretária diz, Deus, eu consagro esta secretária para ti.
Eu declaro bênção sobre este local de trabalho, sobre esta empresa, sobre o patrão que eu tenho que prestar contas. Eu abençoo o meu patrão. Se é um professor, eu declaro bênção sobre os meus alunos. Que cada secretária seja cheia da tua glória, que eles encontrem Jesus como Senhor e Salvador. Eu declaro bênção sobre os meus professores, cada um professor, que seja um agente de transformação e começar a abençoar os teus colegas, os teus professores, os teus patrões, os teus chefes, os teus clientes. Começa a abençoar o sítio onde tu estás. Não começa logo a falar com as pessoas. Começa primeiro a orar. Primeiro a oração e depois a ação. A ação vem quando o Espírito Santo começa a tocar nas pessoas e começa a despertar interesse. Encontros divinos. E tu vais ter a oportunidade de trazer amor, paz, alegria, o poder de Deus e talvez até trazer estas pessoas à salvação. Coisa incrível. Deus espera por ti para manifestar o seu reino aqui nesta terra. Não é somente no contexto da igreja. A igreja é um local de mobilização de agentes de transformação nesta terra. Como vocês viram, cada um mora numa ponta diferente desta cidade e cada um trabalha num sítio diferente ou estuda num local diferente. Fantástico! Significa que o reino pode espalhar e se multiplicar de uma forma muito mais exponencial do que se fôssemos somente uma igreja aqui deste bairro. Uma igreja deste bairro, nós transformamos este bairro. Mas uma igreja regional, um povo, uma família regional, significa que vocês podem impactar aquela zona da Graça, das Chabregas, aquela zona toda. Vocês podem impactar São Marcos, ou onde vocês estão, no vosso trabalho. Vocês podem impactar cada zona onde vocês se encontram. Mas é necessário uma mudança de postura. É necessário, tal como Pedro e João dizem, estes homens incultos, não instruídos, eu vejo que eles são diferentes porque eles estiveram com Jesus. Tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança de o que é que nós estamos a nos expor a. Como é que nós vamos deixar ser usados por Deus? E não é somente sobre consumir as bênçãos de Deus, mas agarrar naquelas bênçãos que Deus nos dá e ser um agente de transformação. De trazer o reino de Deus. Nós podemos trazer o reino de Deus para a nossa família, sobre o nosso bairro, sobre a igreja. Quando vocês chegam aqui, vocês têm essa responsabilidade também. Eu não venho cá só para murmurar, só para receber, só para ver o que está a passar, só para sentir o ambiente. Não, eu estou aqui para transformar o ambiente com o reino de Deus. Quando vocês chegam e veem aquele lixo na estrada, vem uma pessoa viciada de drogas ali na rua, qual é a vossa reação? Ai, que nojo! Ai, não, eu não vou tocar nisso. Ou vocês são movidos de íntima compaixão e estende a mão e dizer, olha, que Deus te abençoe, que Deus traz a tua paz sobre ti. Qual é a vossa postura quando chega à igreja? Qual é a vossa postura quando chega ali ao bar? Dá-me um café já! Toma aqui as moedas. Ou estão aqui, tão bom ver-te. Zé Carlos, uau, estás tão bonito hoje. Obrigado, uau, este lindo bolo, isto sabe tão bem. E depois dás um abraço e um beijinho às pessoas ao teu lado. Cada momento em que tu estás é um momento em que tu podes transformar o ambiente em que tu estás com o reino de Deus. Amém? Mesmo na igreja. Outro ambiente nós já falamos acerca do meio das escolas. Não é somente um meio em que estão lá para aprender ou para ensinar, mas estão lá para impactar cada pessoa com o reino de Deus. Eu fico admirado com o meu filho, porque o meu filho é muito introvertido. Ele é muito reservado e agora vou envergonhá-lo um pouco. Mas estes últimos 6 meses ele começou na faculdade onde ele está, e não somente na faculdade onde ele está, mas em mais 2 faculdades. Começou a juntar com outros agentes do reino de Deus, que são cristãos, não é? Outros agentes do reino de Deus, outros embaixadores do reino de Deus, nas faculdades.
ele leva a guitarra para a faculdade e tem um momento de adoração, de oração e de partilhar a palavra de Deus. Em que, às vezes, se juntam outras pessoas que ainda não são cristãos, porque têm curiosidade. Ele está a mudar o ambiente onde ele está. É um exemplo de como ser um agente de transformação nas escolas. Tu podes fazer isto no teu trabalho, perante os teus clientes, nas tuas visitas. Tu podes fazer isso em qualquer lugar onde tu estás. Sendo um empresário, tu podes fazer isso. Quando tu navegas na net, podes fazer isso. Em vez de fazer somente, eu quero somente ver o que os outros estão a fazer, somente quero ver o que está a passar lá nas redes sociais. Não. Ser um agente de transformação. Cuidado com aquilo que tu publicas, cuidado com aquilo que tu vês. Porque tu podes ser um agente de maldição ou de bênção. Tu podes ser um agente de transformação ou somente deixar rolar o que está a passar. Tem cuidado com isso, porque mesmo nos meios das redes sociais, nos médias, todo esse meio digital, tu podes ser um agente de transformação. Até na política e no governo nós podemos ver transformação, quando há políticos e governadores serem impactados com o reino de Deus. Amém? Mesmo no meio político é que nós vemos, é tão corrupto, é tão sujo. Mesmo nesse meio, nós podemos ver o reino a manifestar. A palavra diz para nós orarmos pelo quem está em governo sobre a nossa vida. Orarmos pelos nossos reis, sobre os nossos governadores, porque Deus tem dado autoridade para governar. Então, o que é que sai da nossa boca? Bênção sobre o nosso primeiro-ministro, sobre o nosso presidente, sobre toda a assembleia que está ali a governar o país. Sai bênção ou sai maldição? Nós estamos a orar por eles ou não estamos a orar por eles? Há uma promessa que diz que quando nós oramos pelo quem está em governo sobre a nossa vida, nós vamos receber a paz, vamos viver em paz. Então, se nós não estamos a orar, se nós estamos a criticar, significa que nós estamos a convidar o conflito sobre a nossa vida ou a falta de paz. Começa a mudar a forma que tu vês a política e o governo, para que mesmo nesses meios, nesses ambientes, o reino de Deus pode manifestar. Começa primeiro com oração e depois passa à ação. Amém, igreja? Amém. Então, em cada lugar, tu podes, e não somente podes, mas tu deves ser um agente de transformação. Em cada sítio. Tanto no sítio mais privado, como a tua casa, com a tua família, como no teu bairro, como no teu trabalho, como a forma que tu lidas com as redes sociais, com o entretenimento que estás a ver, a forma que tu lidas com os teus governadores. Cada situação em que tu estás é uma oportunidade, não é um castigo de Deus sobre a tua vida, mas é uma oportunidade de trazeres o reino de Deus, o poder do Evangelho, para que se pode manifestar e transformar. Amém? Então, como é que isso acontece? É nós abrimos o nosso coração para isso. O profeta foi confrontado, o profeta Isaías foi confrontado por Deus e diz: quem é que eu vou enviar? Quem é que vai ser a minha voz? O meu porta-voz? Quem é que vou? E o profeta diz: eis-me aqui, estou aqui, envia-me a mim. Isso é o desafio que Deus tem. Tal como Ele chamou Pedro, e Pedro podia ficar debaixo da condenação, do peso das suas falhas. Ele não ficou lá, mas ele diz: sim, eu vou cuidar do teu rebanho. Eu vou pastorear as tuas ovelhas. Use-me a mim. Eu estou aqui disponível. É a única coisa que Deus espera de ti. Não espera a tua capacitação, nem a tua segurança, nem o teu bem-estar. Ele não espera de nada disso. Que tudo esteja alinhado, que a tua família esteja em ordem. Ele não espera nada disso. Ele só espera a disponibilidade do teu coração, dizer: Senhor Deus, eis-me aqui,
Usa-me a mim. Tu podes usar cada área da minha vida. Capacita-me com o teu poder. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Eu sei que alguns aqui já têm o hábito de fazer o que eu disse, e é uma lembrança, porque já é um hábito de abençoar, de passear pelos bairros, de declarar bênção sobre os trabalhos, e já é um hábito da tua vida. Então é um encorajamento que eu vos dou para continuar neste bom caminho de transformação deste mundo com o reino de Deus. Mas talvez para alguns de vocês é algo novo, é algo que nunca experimentaram, nunca tiveram essa postura de vida em que tu podes ser um agente de transformação. Nunca fez sentido para vocês que tu tens esta responsabilidade de trazer o reino de Deus para esta terra. E hoje eu quero falar para ti, é dizer que estás disponível para dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. Eu estou aqui, Deus, eu quero ser um agente de transformação. Essa é a tua vontade, só põe o braço no ar, como um sinal. Dizer: eu quero. São muitos. Eu quero. Ok, então vamos responder em oração. Vamos dizer: Deus, usa-me a mim. Fecha os teus olhos, porque isto é um passo, é uma dedicação da tua vida, uma consagração da tua vida, em que ninguém mais pode consagrar o teu coração. Só tu podes consagrar a tua vida. Então, nesta hora, dizer: Deus, eu consagro-me para ti. Deus, eu consagro-me completamente. Se és casado, consagra o teu casamento. Se tens filhos, consagra os teus filhos. Como é que se faz isso? Diz: Deus, eu consagro os meus filhos para ti. Eu dedico, eu abro mão e diz: Deus, usa cada relacionamento. Deus, usa a minha casa como uma casa de paz. Que a minha casa seja uma igreja. Seja um local em que as pessoas encontram-te a ti, Jesus. E diz também: Deus, eu consagro o meu bairro para ti. E no meio o teu bairro. Se é Corroios, diz: Deus, eu consagro Corroios para ti. Eu consagro a minha rua. Eu consagro a minha casa, o meu bairro para ti. Para que a tua glória seja evidente, que tua luz brilha sobre o meu bairro. Consagra o teu trabalho para o Senhor. Diz: Deus, eu consagro o meu trabalho para ti. Se tens um negócio próprio, diz: Deus, eu consagro a minha empresa para ti. E todos os empregados que estão debaixo da minha responsabilidade, eu consagro-os para ti, Senhor. Que haja paz. Que haja paz. Que a tua mão esteja sobre eles. Se estás a estudar, diz: meu Deus, eu consagro a minha escola para ti. Eu consagro os meus colegas de turma. Eu consagro, Senhor, a sala de aulas. Mesmo a matéria que nós estamos a discutir. Eu consagro tudo para a tua honra, para a tua glória. Que a tua luz brilha sobre a minha escola, Senhor. Se és professor, e Deus, eu consagro a matéria em que eu vou estar a dar, Senhor, e cada aluno que vai receber esta matéria, eu consagro para ti. Que aquela sala de aula seja um lugar em que a tua glória se manifesta, Senhor. Em que quando os alunos entram, Senhor, sejam impactados pela tua glória, pela tua paz, pelo teu reino. Abençoa os teus alunos. Aleluia. Aleluia. Agora convida ao Espírito Santo para encher a tua vida. Tal como Pedro e João, era evidente que eles tinham estado com Jesus, mas também o poder do Espírito Santo era notório sobre as suas vidas. Então, só abre as tuas mãos e diz: Espírito Santo, enche-me com o teu poder. Enche-me com a tua capacitação.
que o teu poder se manifesta, Senhor, em cada sítio onde eu ando, com cada pessoa com quem eu falo, cada lugar que eu descanso ou que eu trabalho, Senhor, que a tua glória seja vista, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Então encha-me, Senhor. Eu quero transbordar com a tua presença, Espírito Santo. Eu preciso mais de ti. Encha-me com a tua presença, Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo para manifestar o teu poder. Transborda sobre cada um de nós, Senhor. Dá-nos sonhos, dá-nos visões, dá-nos palavras de conhecimento, Senhor. Dá-nos profecias, Senhor. Aumenta a nossa fé para que nós podemos trazer cura e transformação através do teu amor e do teu poder. Acorde-nos, Senhor, de noite para intercedermos pelas pessoas à nossa volta. Põe um peso no nosso coração, Senhor, de compaixão e de amor pelos perdidos, Deus. Espírito Santo, enche-nos, Senhor. Espírito Santo, nós não queremos que seja somente uma emoção, Deus, mas seja um fluir do teu poder em nós e através de nós, Senhor.